Bom dia a todos e todas. Nós vamos dar início às 9h32 a essa reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, com os representantes do Poder Executivo Municipal, além de servidores e o Sindicato dos Servidores Municipais, o SINSERM, para tratativas referentes às discussões sobre a extensão dos benefícios da Lei Complementar 191 de 2022 aos servidores ocupantes dos cargos transversais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme reunião já ocorrida também no dia 20 de setembro de 2022. Então, nós, agradecendo aqui, anunciando a presença do vereador Biratã, que também é membro da Comissão de Fiscalização e Controle, além dos secretários convocados de Saúde, Alana Trabucci, de Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, de Administração, Cristiano Ricardo Zamboni, e nós também convocamos, eu espero que ainda chegue, porque o Cristiano está recém-empossado no cargo de secretário. E esse assunto, essas tratativas, se deram ainda sob a atuação do Donizete, na Secretaria de Administração, né? A dança das cadeiras está mais ágil do que a finalização dos processos. Então, nós também tomamos o cuidado de convocar. Por quê? Porque não é um debate só teórico, nós queremos discutir de forma prática os encaminhamentos dados ao debate após aquela discussão. Nós fizemos uma reunião no dia 11 de agosto, foi uma reunião ampla com os servidores que nos trouxeram o problema. Não é um problema que estava sendo enfrentado somente pelo município de Bauru, mas nos causou realmente perplexidade, e a gente encampou nosso mandato, e aí eu resolvi fazê-lo não pelo mandato, mas pela Comissão de Fiscalização e Controle, na medida em que essa decisão do governo repousa em um ato do Poder Executivo, e é papel da Comissão de Fiscalização e Controle da Casa a fiscalização em torno de todos os atos do Poder Executivo, porque parte dos municípios que nós buscamos as informações deu destinação e interpretação diversa da dada aqui pelo município de Bauru. É o caso, por exemplo, de Marília e de Botucatu. Foi uma reunião longa, com muito debate político, jurídico, uma reunião que se alongou. Nós ouvimos vários servidores que estavam aqui, ouvimos o advogado do sindicato, o Francisco, ouvimos a Melissa, que é diretora do sindicato, e nós, a partir daí, ao final daquele debate, ficou acordado aqui, depois de 3 horas de discussão, nós construímos aqui uma saída que teve a anuência, dado o debate daquela manhã, tanto da Secretaria de Saúde quanto da Secretaria de Negócios Jurídicos, que se comprometeu em encaminhar para um outro parecer. Eu me lembro, inclusive, aqui com todo respeito à doutora Gabriela e o respeito que eu tenho por todos os profissionais da Secretaria de Negócios Jurídicos, da nossa Procuradoria, enfim, todos os nossos servidores, mas nós contestamos aqui a interpretação dada pela procuradora, que inclusive encartava parte do seu parecer com as interpretações ou as terminologias ou as definições da Wikipédia. Aí eu me lembro aqui de ter dito, com perdão da ironia, que nem mesmo os trabalhos de fim de curso, de colegial, ou trabalho científico temporário, periódico, extensão, admite a Wikipédia como uma fonte. De qualquer maneira, hoje eu gostaria de expor para os servidores que, para minha surpresa, no dia 14 de outubro, nós recebemos uma devolutiva do Poder Executivo.
E eu vou pedir aqui para o vereador Biratã me auxiliar e fazer a leitura do ofício enviado dia 16, na verdade, 16 de novembro, pela prefeita Suelen Rosim. Por quê? Porque nós cobramos, através de ofício, provocando a presidência da casa, provocamos o executivo quanto ao segmento. Não é? A gente fala que a gente não faz reuniões e audiências públicas para banalizar os instrumentos que a lei orgânica e o regimento nos propõe, nos propicia. A gente faz porque quer atingir um objetivo. Nós entendemos que a reivindicação era legítima, que tinha respaldo jurídico, né, que tinha fundamento de legitimidade, tocamos o debate, fechamos o encaminhamento, né, que nem gente grande, e a gente espera que tivesse um retorno. Como não houve, nós cobramos esse retorno, pedindo ao presidente da casa que oficiasse a chefe do executivo quanto à alteração. E aí, para nossa surpresa, um mês depois, chega a resposta da prefeita. Então, veja, vamos para o calendário. A nossa primeira reunião foi em setembro, 20 de setembro. Decorridos 30 dias sem retorno, nós cobramos via presidência da casa, não é? Provocando como comissão de fiscalização e controle. Outros 30 dias após a cobrança formal enviada pela mesa da Câmara, a prefeita nos enviou o ofício de gabinete 2312, que chegou aqui para a Câmara Municipal no dia 16 de novembro, e que eu peço agora que o vereador Biratã faça a leitura para a gente. Bauru, 11 de novembro. Bom dia a todos, primeiro. Bauru, 11 de novembro de 2022, ofício gabinete 2312/22. Excelentíssimo senhor Marcos Antônio de Souza, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, em atenção ao ofício da PSPL-PM 280/2022, da Comissão de Fiscalização e Controle, protocolado nesta Prefeitura como processo 150505/2022, solicitando informações nos termos do artigo 18, inciso 11, parágrafo 5º da Lei Orgânica sobre a Revisão Administrativa, que limitou a extensão do benefício previsto na Lei Complementar 191/22 aos servidores ocupantes dos cargos transversais da Secretaria Municipal de Saúde, esclarecemos que houve a apresentação de novo parecer jurídico no processo administrativo número 46856/22, AP número 38722/22, reiterando o conteúdo do parecer anterior, sem sugestão de pagamento do benefício apenas, ou melhor, com sugestão de pagamento do benefício apenas aos servidores da área da saúde, conforme definição do artigo 1º da Lei Municipal número 5.910/10. O parecer jurídico foi acompanhado pela senhora diretora de divisão da Procuradoria Consultiva e pelo diretor de departamento da Procuradoria Geral, mas não consta ainda no referido processo decisão dos gestores municipais. Segue em anexo cópias do processo administrativo número 46856/22, AP número 38722/22. Atenciosamente, Suelen Silva Rosim, prefeito municipal. Algumas questões de ordem técnica que nos chamam a atenção é a movimentação do processo. Tem esse parecer da prefeita, tem um novo parecer que, na verdade, é uma reedição do velho, que aqui nós não vamos encontrar mais a definição de servidor lá da Wikipédia, mas nós vamos encontrar como um norte dessa decisão um bate-papo que teria sido veiculado no site da Confederação Nacional dos Municípios, supostamente sobre a interpretação que a CNM teria da Lei Complementar 191. Eu vou, antes de aprofundar isso com a secretária de Saúde, com o secretário de Negócios Jurídicos, eu quero resgatar aqui
até porque eu também tenho formação jurídica, eu quero resgatar aqui o espírito das leis. As leis são criadas sempre com um propósito. E uma das partes da legislação que na verdade não incorpora, mas é fundamental, tanto que aqui na casa, por exemplo, qualquer lei, né, criada pelos próprios vereadores ou pelo executivo, a justificativa de motivos da lei é que dá para a gente uma dimensão de qual é a alma dela. Por que ela está sendo criada? Com qual propósito? Certo, vereador Biratã? Senhora. Aí nós vamos lá, nós buscamos, porque essa lei, muita gente pensa, o presidente da República criou a 191, e aí deu uma flexibilizada na 173, o seu artigo 8º, não é real, né? Na verdade, é o projeto de lei 150 de 2020, de autoria de um deputado federal, Guilherme Derrite, do Partido Progressista, que é uma leizinha muito simplesinha, de 3 artigos. O terceiro entra em vigor na data da sua publicação. Aí eu vou ler aqui a justificativa de motivos que levou o deputado a propor o projeto de lei. Aspas. A edição da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2/Covid-19, ao disciplinar, em seu inciso 9º do artigo 8º, a restrição de cômputo de períodos aquisitivos de aquênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio, dentre outros mecanismos equivalentes, traçou o dispositivo extremamente oneroso aos servidores e em patente dissonância com a exigência da realidade fática e jurídica brasileiras. Os direitos mencionados decorrem da consecução do exercício diário de atividades por servidores públicos, os quais, durante a decretação de estado de calamidade, em decorrência da necessidade de enfrentamento do coronavírus SARS-CoV-19, mantiveram-se no exercício de suas funções, no auxílio direto aos enfermos, inclusive com forte exposição à doença, com forte risco à sua incolumidade física e de seus familiares. Ocorre que a pandemia supra produzirá reflexos substanciais na economia, o que fomentou a edição da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, sobretudo para manter a saúde fiscal financeira dos entes federados. Nessa inteligência, seria plausível, no atual contexto econômico, a proibição do pagamento de novos direitos mencionados no inciso 9º do artigo 8º, adquiridos no período de decretação da pandemia até 31 de dezembro de 2020, o que geraria significativa economia estatal. Todavia, não seria adequado que não houvesse o cômputo do período aquisitivo desses direitos, mormente para os profissionais da saúde e da segurança pública, seja porque estes servidores mantiveram-se e mantêm-se no exercício de suas funções, seja porque a vedação da contagem afeta seus planos de carreira, influenciando, inclusive, no tempo do pedido de aposentadoria. Sabendo a teleologia da norma gerar forte economia para os entes estatais que disciplina, proibir tão somente o pagamento nesse período para essas categorias que combatem de frente a pandemia, atende à finalidade da lei complementar no período em comento, sem desnaturar a carreira e os direitos daqueles que ainda, com forte abnegação, desenvolvem suas atividades em prol da sociedade. Sendo assim,
na busca da realização da justiça e em face da extrema relevância da medida aqui proposta, conta-se com o pleno apoio dos senhores parlamentares para a rápida aprovação deste projeto de lei. Sala das Sessões, em 2 de junho de 2020, 56ª legislatura. Deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo. Para mim, a justificativa mostra o espírito que levou o deputado a ter a preocupação na apresentação da lei. Por que isso é importante? Porque, eu já disse, é a alma do projeto. Ele pensou em todos os profissionais da segurança e da saúde. Vou dizer mais. Eu pesquisei, inclusive, diversos pareceres jurídicos, não vou ficar aqui lendo, que dá conta de que o artigo 8º, apesar do momento trágico da pandemia, ele traz algumas ilegalidades gritantes, que cria distorções absurdas na carreira do serviço público, municipal, estadual, federal, porque foi uma imposição pesada, afetou de forma direta. E, obviamente, existem tramitando diversas ações, na esfera judicial, em todas as esferas, professores, e tantas outras áreas do serviço público, em todas essas esferas aí dos entes estatais, pleiteando por isso. Tanto eu não sei se a gente pegou aqui a cópia do projeto de lei que está tramitando, já tramita no Senado Federal o projeto de lei complementar número 4 de 2022, que altera a lei complementar 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus para permitir a incorporação aos vencimentos dos servidores públicos de benefícios associados ao tempo de serviço exercido entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Por quê? Exatamente por conta do direito lesado, ferido, de todos os demais setores do serviço público. Por quê? Porque as escolas também não fecharam na sua totalidade, exceto em alguns momentos da pandemia. Vários outros serviços na área pública permaneceram. Obviamente que a segurança pública e a saúde foram os grandes heróis, não é? Tanto que são as categorias que mais perderam, mais se teve vidas ceifadas pelo impacto da pandemia, sobretudo no momento em que ainda não se tinha a vacina. Então, a gente sabe a importância. Ora, por que eu estou dizendo tudo isso? Gente, daqui a pouco vai surgir uma lei que eu creio será aprovada. Então, esse projeto vai virar uma lei. Assim como o PL 150 se transformou na Lei Complementar 191. Esse PL, número 4, do Senado Federal, que nasce no Senado Federal, de autoria do senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, vai ter um efeito para todo o país. Aí a gente volta aqui para o nosso dia a dia. Ora, se o deputado Derrite propõe se proteger num primeiro momento aqueles que de forma mais direta e objetiva não puderam descansar mesmo, férias suspensa, não é? Tudo que poderia ser suprimido de direitos foi. Por quê? Vai acontecer uma grande tragédia se a saúde não funcionar. Se o espírito da norma era essa, obviamente, essas interpretações menores para tentar desassociar através de uma análise de por qual PCCS você está servindo na unidade, é um absurdo, vereador Bira. Não só jurídico, mas de todos os pontos de vista,
Porque, como eu disse aqui na outra reunião, o vírus não pergunta qual é o PCCS quando você está trabalhando lá no atendimento. Pergunta, Bira? Você acha que o vírus ia perguntar? Então, o risco repousa no fato de você servir numa área que você não tinha o direito de dizer não. E nós tivemos a segunda onda, onde muita gente que estava, né, de férias ou se afastando por algum motivo, convocado para retomar imediatamente. E nós, não vou repetir aqui tudo de novo, mas nós lemos aqui uma série de portarias municipais que mostram que no momento da crise e da calamidade, o entendimento da administração era de que todos esses servidores são da saúde. Não fosse assim, teriam esses servidores o direito de dizer, não, eu não volto porque eu sou do PCCS da administração. Poderia, vereador? Não poderia. Não poderia. Por isso eu fico muito triste, muito mesmo. E aí, às vezes, as pessoas falam, de novo, né? Você pega muito pesado. Você pega o tempo todo no pé do governo. E se pegando ainda está assim, imagine se a gente deixar de pegar. Porque nós fizemos uma reunião pública propositiva, adequada, num nível alto do debate jurídico e político e administrativo, com ampla participação do governo, das secretarias-chave, dos servidores envolvidos, do representante legal da categoria, que é o Sindicato dos Servidores, e com vereadores que estavam aqui naquele momento. Você constrói uma saída e depois recebe uma sinalização, e aí eu volto para o ponto que eu estava nesse último desabafo. A menos que o sistema lá não esteja andando, para mim, nesses 2 meses, o projeto ficou no mesmo lugar que estava. Não circulou para discutir, para rever nada. Porque não andou. Não andou, Alana. Ficou lá. Ficou lá. Então, o que a prefeita está chamando aqui de um novo parecer, para mim, é a reedição do anterior. Isso é ruim, porque fica parecendo que a gente, os adolescentes, está pisando no chiclete. Não é? E não é isso que a gente quer. Não é isso. E, olha, eu fiz um desenho do cenário político e jurídico nacional do que vai acontecer. Será que nós, aqui em Bauru, se nós estivéssemos vivendo uma grande crise financeira, ainda se teria um argumento do ponto de vista econômico que não teria respaldo nem jurídico, nem do ponto de vista da legitimidade. Não teria, por conta do direito realmente que tem esses servidores. Mas nós não estamos vivendo esse momento de crise orçamentária. Nós não estamos. Então, nós estamos brigando aqui para tentar provar que não é da saúde quem é da saúde. Porque quem é do PCCS da saúde já está com o benefício da 191. Agora, por que criar essa distorção se há sinalizações de que brevemente os municípios terão que se replanejar? Eu acho que já deveria pensar desde já, que isso aqui, para mim, é fato consumado. Como foi a 191, que nasceu como PLP 150 na Câmara e no começo, não vai aprovar. Vai aprovar. Porque há uma grande mobilização nacional em torno disso e, de fato, há prejuízos muito grandes para a carreira dos servidores de uma forma geral. Alana, eu queria começar por você, para a gente abrir o debate aqui. Aí eu queria te questionar, porque eu imagino que você leu esse material que a prefeita me mandou, esse novo parecer, que, repito, não vou cansar de repetir, e eu admito que a ironia é um dos instrumentos que a gente acaba, às vezes, tendo que utilizar para poder frisar certas posições. Eu queria começar, Alana, te questionando sobre esse argumento colocado aqui, inclusive, pelo diretor da Secretaria de Saúde, que norteia ele para esse parecer, que é esse, aspas, bate-papo virtual da CNM. Bom dia a todos. Quando a gente fez a última reunião, ficou acordado, né, como gestora da pasta, de
fazer um novo, juntar algumas outras coisas para a gente mandar para o jurídico para ser feita uma nova análise. Nesse sentido, eu solicitei para o Fernando auxílio para a gente mandar, tentando mostrar os outros pontos de vistas desse assunto para o jurídico nosso. E a doutora Gabriela deu um outro parecer, respaldado na legislação, embasado. E, até então, aí a gente recebeu, mandei para a administração, para eles terem ciência e a gente estudar juntos esse parecer. Mediante disso, a gente se reuniu, eu, o doutor Gustavo, o Cris, junto com a prefeita. E o Gustavo, eu vou dar a palavra para ele, que ele é do jurídico, ele vai explicar melhor a conclusão assim, que a gente chegou. Primeiro, eu queria te perguntar, você disse que aí mandou para a administração, mas não foi o projeto, o processo? Porque no sistema, o processo não andou. O processo foi. Então, vocês não estão atuando. Não, está até despachado. A Secretaria de Administração está aqui. Tá, vai, Gustavo, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Estela. Bom dia, vereador Urbira. Bom, como a Alana fez uma introdução, né, rememorando aquilo que a Estela já havia comentado, foi proposto que fosse verificado um novo parecer. Essa justificativa da Secretaria da Saúde, ainda que baseada em material de debates da Confederação Nacional dos Municípios, que tem um posicionamento análogo, semelhante àquilo que se busca aqui na reunião pública, foi encaminhado para a Secretaria, para a doutora Gabriela, que é quem cuida das questões de servidor, e na autonomia, ela tem uma autonomia funcional dos pareceres e das conclusões dela. Ela manteve o parecer anterior, entretanto, como eu sempre menciono, e ela diz logo no começo do parecer, que o parecer ele é uma espécie de subsídio para ajudar numa tomada de decisão do governo. Bom, foi comunicado o teor desse parecer, e mesmo assim a gente ainda continua buscando, né, alguma saída, algum fundamento. Inclusive, durante esse período, nessa conversação, foi vista, inclusive eu acabei vendo essa exposição de motivos, né, da Lei 191, da Lei Complementar 191, que deixa bem claro, né, a intenção, o teor finalístico e teleológico dessa lei, né? No período em que foi enviada a resposta, acho que dia 10, 11 de novembro, até eu estava em período de férias, estava fora de Bauru, acabei não participando dela. Entretanto, a gente retomou essas conversas e a gente acabou encontrando alguns pareceres jurídicos, tanto da Procuradoria-Geral do Estado, né, em algumas provocações feitas por órgãos do governo estadual, basicamente falando sobre administração penitenciária, mas que eles colocavam, né, também o sentido final da exposição de motivos da Lei 191, também parecer da Procuradoria-Geral da Unicamp, entre outros órgãos, que falava o seguinte: olha, regra geral, o que essa lei pretende é você compensar ou ter justiça com aquele servidor, né, ligado de alguma forma à área da saúde, que não deixou de atuar presencialmente, né, no hospital, na UPA, no atendimento, correndo o risco de sofrer aí o contágio, inclusive com a doença. Ele não parou de trabalhar, né? Então, dessa maneira, ainda, né, que tenha esse parecer, essa manutenção do parecer anterior, a gente entendeu que existe justificativa, fundamentação,
para que se coloque, né, e isso é um ponto que a gente está finalizando, está trabalhando essa motivação para a tomada de decisão. Em qual sentido? De que os benefícios da lei complementar também se estenda, ainda que não daqueles profissionais que não sejam profissionais de saúde, que era esse o debate, aqueles do anexo 1 do PCCS, da 5950, né, de 2010, mas que estiveram atuando na saúde durante aquele período, né, em que se colocava, olha, todo mundo vai para teletrabalho, exceto a atuação direta na saúde. Portanto, ficou decidido, estamos finalizando esse fundamento jurídico, tá? Eu estou ajudando a doutora Alana nesse sentido. Por quê? Como eu sempre falo, parecer jurídico, ele não é vinculativo, a não ser nos casos em que a legislação estabeleça. Ó, neste caso, obrigatoriamente, deve-se seguir, ou deve-se ter o parecer jurídico. Mas numa tomada de decisão. Em alguns casos, quando a gente percebe que existe a possibilidade de fundamentar corretamente, dentro do interesse público, não vejo problema em ultrapassar aquilo que foi colocado no parecer. Portanto, a doutora Alana pode falar melhor a parte ligada à secretaria dela, mas a gente decidiu por sim estender, ou melhor, obedecer à Lei 191. Então, Gustavo, esse que é o problema, né? É o encaminhar sem encaminhar e o responder sem responder. Que isso que você está dizendo, nós já falamos aqui 2 meses atrás. As falas do jurídico e da saúde foi exatamente essa. É como se a gente estivesse voltando naquele dia 20 de setembro. Porque aqui eu vejo no parecer da prefeita que ela coloca em 20 linhas, ela coloca umas 15 dizendo, olha, parecer jurídico pela impossibilidade foi reafirmado. Depois ela coloca 2 linhas dizendo, o parecer jurídico foi acompanhado pela senhora diretora de divisão da Procuradoria Consultiva e pelo senhor diretor de departamento da Procuradoria-Geral. Aí, vírgula. Mas não consta ainda no referido processo decisão dos gestores municipais. Eu imaginei que a decisão dos gestores municipais já fora tomada aqui na reunião do dia 20, após 3 horas de um extenso debate jurídico, político, administrativo. Aí, passados 30 dias, sem resposta, a comissão provoca a mesa da Câmara para cobrar a chefe do Executivo. Aí a chefe do Executivo responde, me mandando cópia do parecer da mesma procuradora, que é um Ctrl+C, Ctrl+V, dizendo não. Isso, 30, mais 30, né? Com 30 nós cobramos, mais 30 a prefeita manda. Mas aqui ela diz, está dizendo que não pode, está reafirmando a interpretação jurídica, porém, os gestores ainda não tomaram a decisão. De que gestores a prefeita está falando aqui? Porque, para mim, a decisão política é dela. É dela. Qual gestor? Você entende? Essa terceirização da posição política é uma coisa que incomoda muito essa casa. Porque nós fizemos uma reunião pública, transmitida ao vivo. Centenas de servidores acompanharam, comemoraram, aguardando uma decisão não, na verdade, aguardando uma formalização da decisão tomada aqui. Quer dizer, aí pula 60 dias. E ela me manda um documento dizendo, ó, a procuradora diz de novo que não pode. E os diretores acompanharam ela, portanto, não pode. Mas os gestores ainda não tomaram a decisão. Qual gestor? Porque você está me dizendo que você está ajudando a Alana a fazer uma justificativa jurídica. Mas, ao mesmo tempo, você está me dizendo que a procuradora a quem compete o assunto servidor é a Gabriela, que já falou aqui de novo
A primeira, com base num parecer de o que é um servidor da saúde da Wikipédia. E agora, consolidando com base num fundamento colocado pelo diretor desse bate-papo aqui. Eu queria até que a TV Câmara colocasse aqui, ó. Aproxima aqui para mim. Marla, consegue aproximar? Procurando a câmera. Ah, tá lá. Aproxima, por favor. Esse é a discussão da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que eu respeito muito, mas tem uma preponderância de posições bastante conservadoras para ser uma confederação de municípios. Conheço bem, participei, inclusive em 2006, fiquei 15 dias na França no debate municipalista, promovido em ação com 150 municípios pela CNM. Conheço a CNM, como conheço a FNP, a Frente Nacional de Prefeitos do Brasil. É uma entidade, gente. Então, por que não pode pegar o parecer, já que quer de uma entidade, pega o parecer do sindicato de servidores, pega das federações. Não, eu vou fundamentar com base num bate-papo virtual promovido pela Confederação dos Municípios. Eu respeito até que cite. Agora, o que eu queria sair daqui? Que nós precisamos sair daqui. Porque eu estou mais confusa do que eu entrei. Porque você sinalizou que sim, vai dar certo, como você sinalizou na outra. Só que o documento da prefeita está falando as duas coisas. Ó, não vai dar certo, mas ó, calma que o gestor ainda não tomou a decisão. Isso está parecendo quando o filho quer sair, a mãe não quer deixar e pede para falar com o pai. Aí o pai sai para ficar conversando só com a mãe. Ninguém resolve. Aí acaba que o filho sai sozinho, acontece uma tragédia, é assim que... Não é? É uma responsabilidade. Vai ter um sim ou vai ter um não, gente. Ou vai ter um sim ou vai ter um não. O que não pode? Não pode a gente banalizar o instrumento. Não pode a gente fazer, pela segunda vez, uma audiência, uma reunião pública de uma comissão permanente da Casa com representantes dos servidores interessados no assunto, transmitindo ao vivo que a população está acompanhando e pelo sindicato da categoria. E a gente sair de novo, para daqui 30 dias eu mandar outro ofício para a prefeita indagando. Então, porque agora você está me dizendo que vai estar ajudando a redigir um que fundamente. Eu queria entender Alana, quem é o gestor que vai decidir? Porque, pelo jeito, não é a prefeita. Que ela assinou esse dizendo, ó, o gestor ainda não tomou a decisão. É você? Eu acredito que a gente entrar num comum acordo, né? Eu, pela Secretaria da Saúde, o Cristiano agora como diretor da secretário de administração junto à prefeita. Quando a gente, vamos dizer assim, não segue, não vá na linha do jurídico nosso, né? Respaldado num fundamento ali que traga segurança para a nossa tomada de decisão contra o que o jurídico colocou. O que a gente falou na última reunião era que a gente ia, né, tentar basear para o jurídico o nosso ponto de vista, e que por isso que eles foi para outra análise jurídica. A gente tinha que mandar para o jurídico para nova análise jurídica. Essa não é a interpretação que eu fiquei daquela reunião. Ninguém disse aqui que ia tentar. Não, tentar sim. A gente ia colocar o nosso ponto de vista mediante o assunto, que se você for ler o despacho do Fernando, que foi feito, ele que colocou até essa discussão dos municípios, a CNM. E a gente mandou para o jurídico tentando mostrar o nosso ponto de vista para ver se tinha como ir a favor nessa linha nossa aí de estender para todo mundo que trabalhou e comprovou que trabalhou durante a pandemia na assistência. Vocês tiveram que, assim, a máquina pública, ela acaba, às vezes, criando uma imagem de ser emperrada, porque fica muito dentro da bolha burocrática. Alguém teve a curiosidade de pesquisar no entorno, porque já que viu uma referência proibitiva na CNM, mas teve a curiosidade de pesquisar os municípios do entorno sobre a posição tomada por eles?
Por favor. Bom, Estela, vou responder já a tua pergunta, mas antes apenas fazer um esclarecimento. Você, assim como os demais vereadores, já perceberam que eu não sou de ficar falando e também não faço promessas e coisas que eu não possa cumprir, né? Por ocasião da reunião anterior, eu lembro que eu fiz essa proposta de encaminhar, que fosse encaminhado novos argumentos por uma nova análise por parte do jurídico. Eu não falei em momento algum em tomada de decisão naquele momento. Eu, Gustavo Bugalho, tá? Hoje eu estou falando em tomada de decisão, tá? Estou falando em tomada de decisão. A decisão está tomada. Vamos só memorar para você terminar a sua fala. Eu pedi para o pessoal separar a fala da Alana e a sua da outra reunião. Perfeito. Vamos chegar junto a um entendimento sobre a complexidade. TV Câmara, o primeiro vídeo, por favor. Eu vou começar ouvindo a Alana. Alana, eu quero que você fale sobre tudo, naturalmente, mas eu queria te perguntar para você, quantos servidores hoje a Secretaria da Saúde tem? Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes, vereadora. Para mim, a Secretaria de Saúde tem, na sua totalidade, 1.500, 1.700 servidores, com os 400 que são considerados da administração. Como eu sempre falo, eu sou servidora. O Gustavo estava junto quando eu fiz essa circular, pedindo, né, porque a gente estava num momento, logo quando eu assumi a secretaria, que a pandemia, né, os casos aumentaram muito de novo, e muita gente pega férias, né, comecinho de janeiro, e a gente não ia conseguir manter as unidades sem esses profissionais. Eu sempre falo, eu concordo com o que a Melissa disse, eu concordo que a gente tem que lutar para eles receberem todos os benefícios de profissionais da saúde. Não somente as penalidades, deixar assim, né? Ai, não, o PCCS diferente, ali eles só sentir o ônus das coisas, né? Não o bônus. Então, eu concordo, sempre lutei por isso. Quantas vezes a gente fez até reunião por conta da insalubridade, né, com o SESMIT, não só essa parte em questão, para eles receberem também. Tanto é que, quando começou a vacinação, a primeira dose deles, eu estava na urgência, né, apliquei em todos os profissionais da área da saúde. Eles tomaram também a vacina, né? Não seguiram o cronograma do Ministério da Saúde pela idade, pelas comorbidades. Eles entraram no grupo de profissionais da saúde, da área da saúde. Como que a gente vai tocar uma unidade se a gente não tem o administrativo para tramitar todo o documento, que a gente não tem a recepcionista para atender o paciente, fazer a ficha? A Renata, né, Renata? Quantas vezes eu fui lá no meio da pandemia, a gente teve problema com impressora. Quantas vezes se levantava, ia no meio da população para pegar os impressos. Então, assim, a luta é de vocês e é minha também. Que depender de mim, podem contar comigo. Pode pôr o outro. Gustavo. Vereador Estelo, bom dia. Bom dia a todos, representantes do sindicato, bom dia. Eu vendo toda essa discussão, né, foi a ocasião, esse parecer ele passou pela Procuradoria-Geral e já foi, né, diretamente. E estava avaliando os detalhes de questão de datas e tudo mais. O que eu percebi, tá? Respeitando o trabalho da Gabriela, que eu tenho um conhecimento, que ela, particularmente, entre os procuradores, é o que mais atua em assuntos de servidores há muitos anos. E não é um assunto simples, né? A gente sabe, eu tive a oportunidade de trabalhar
em 2 escritórios, atuando exclusivamente com servidores, e eu percebi o seguinte: essa Lei Complementar 91, ela foi publicada, salvo engano, dia 8 de março, né? E esse parecer é do dia 30. E o que acontece? O que eu percebo é que, naquele momento, ela ainda não tinha balizamento, até porque essa lei, vocês me perdoem a opinião pessoal, eu evito, a vereadora Estela já tem visto minha postura, eu evito a opinião pessoal, mas essa Lei Complementar 91, ela veio para confundir mais do que para esclarecer. Porque ela deixou pelo menos no meu ver, uma lacuna de interpretação à ocasião. Então, o que eu acredito, a doutora Gabriela, ela tentou buscar alguma interpretação e, como uma procuradora do município, ela, além de se buscar utilizar a interpretação teleológica ou finalística, ela também buscou a mais, diríamos, protetora no âmbito do município, aquele momento, por não ter balizamentos suficientes pelo período. O que eu sugeri, inclusive, aqui a Alane, o doutor Francisco, na ocasião, assim, coisa de 1 segundo depois, também mencionou. Fazer uma provocação, nesse momento, nova. Inclusive, a vereadora Estela comentou sobre casos de Ribeirão Preto, né, e Sorocaba, trazendo também para nós esses exemplos e o que foi trabalhado lá. Para quê? Para a procuradora, na hora de de fazer uma nova análise, considerando o momento atual do município e tudo mais, poder levar em consideração de uma maneira que traga segurança para o município, inclusive numa futura fiscalização de Tribunal de Contas e afins, e, ao mesmo tempo, provocar justiça, fazer algo justo. Tá? Era só essa minha postura. E foi o que foi feito, foi provocado o jurídico, a procuradora manteve o parecer, né? Em momento algum eu tomei decisão sobre o fato em si. Nesse momento estamos falando que há uma decisão tomada. Eu vou, só para curiosidade, eu vou fazer a leitura aqui do parecer que nós pedimos. Agora, após receber esse material da prefeita, que nós pedimos para Marília. Eu pedi, pelo menos, parte da justificativa do parecer jurídico para o advogado do município, Dr. Fábio Jorge. Ele mandou, agora no dia 23. Na Prefeitura de Marília, esse assunto foi tratado no âmbito do processo administrativo 25761 de 2000 e... Aqui está 20, mas 22. No momento, não tenho a cópia do parecer jurídico e ato administrativo decisório, porém, elenco abaixo os principais argumentos jurídicos que fundamentaram a interpretação ampliativa dada neste município, os quais foram seguidos na íntegra pela autoridade gestora competente. Primeiro argumento. A Lei Complementar 191 é oriunda do PLP 150, onde, como justificativa, ressaltou o autor do projeto que não seria adequado que não houvesse o cômputo do período aquisitivo desses direitos, mormente para os profissionais da saúde e da segurança pública, seja porque esses servidores mantiveram-se e mantêm-se no exercício de suas funções, seja porque a vedação da contagem afeta seus planos de carreira, influenciando, inclusive, no tempo de pedido de aposentadoria. 2. Visou o legislador compensar os servidores da saúde e da segurança pública pela atuação na linha de frente do combate à pandemia entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. 3.
A LC 191 se limitou a dizer que, aspas, o disposto no inciso 9º do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área da saúde. 4. Para a definição do que consiste a área da saúde, há que se socorrer ao texto constitucional, a saber, artigo 198, 1 e 2 e artigo 37, 15, letra C. 5º, em relação à saúde, a Constituição Federal prescreve um modelo de descentralização político-administrativa, aspas, com direção única em cada esfera de governo, fecha aspas. Desta forma, cabe ao gestor municipal da saúde indicar quais servidores integraram localmente a rede SUS entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, devendo, para tanto, fazer uso dos diplomas legais que envolvem o tema, como, por exemplo, a Lei 8080 de 90. Nesta empreitada, poderá também utilizar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES, dentre outras ferramentas oficiais, a fim de elencar quais os servidores são destinatários da LC 191. 6º, os servidores lotados no Serviço Municipal de Saúde do Trabalhador estão entre estes, já que o artigo 6º, inciso 1, letra C, da Lei 8080 de 90, inclui a execução de ações de saúde do trabalhador no campo da atuação do Sistema Único de Saúde. 7º, sendo assim, o critério lotação é o que deve ser utilizado. 8º, como segundo critério, à luz do artigo 37, 16C da Constituição Federal, há que se utilizar a natureza do cargo público. Sob este enfoque, deve-se analisar a legislação que rege cada profissão. Eu achei muito simples, muito objetivo. Já está pagando, está todo mundo... Aí, se você procurar outros, que não são municípios pequenos, como Botucatu, mesmo esteio. A minha cobrança é que, poxa, com tantos exemplos, inclusive com fundamento, que foi parte dos debates daquela audiência, 60 dias não foram capazes de provocar um novo parecer? Porque é claro que você vai ficar insistindo com o parecer da Gabriela, não é? Que não é vinculativo, ela já tomou a posição dela. Independente do que você analisou aquele dia durante a audiência pública, de que ela foi instada a dar o parecer num momento muito incipiente ainda da legislação em vigor. Meses depois, não me parece ter alterado. E me parece que os fundamentos buscados, perseguidos, como desse bate-papo aqui da CNM, nós vamos ficar rodando. Eu gostei muito, que eu gosto de coisas também bem objetivas, você buscou o fundamento legal e você saiu do plano da ideia, do debate, da reivindicação. E resolveu. Porque se a gente ficar nesse, né, reme-reme, daqui a pouco chega a PLC 4/2022 do Senado, que vai valer para todos os servidores públicos, e Bauru ainda não terá resolvido só o dos profissionais da saúde. Eu vou abrir a palavra para o Chico, representando o Sindicato dos Servidores. Bom dia, vereadora Estela, vereador Bira, autoridades do governo presente, servidores que estão aqui e outros munícipes que acompanham esta reunião pública e também a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Bom, nós na reunião pública anterior, realizada com o mesmo debate, nós já havíamos abordado, né, as questões jurídicas naquele momento, em comento aqui ao parecer que naquela época havia sido exarado pela procuradora do município. Nesse novo
né, esse, vamos dizer assim, novo, entre aspas, parecer, ela mantém a mesma posição. E, diante de tudo aquilo que foi citado, né, pelo próprio Dr. Gustavo, né, pelo advogado aí de Marília, até a expressão que a vereadora Estela usou, né, simples, né, a fundamentação, eu também quero aqui não me alongar na questão jurídica, mas eu também acho muito simplista, né, a forma de abordagem que foi feita pela procuradora no município nessa nova análise, justamente por conceituar ou fundamentar, né, o que é a expressão profissionais da área de saúde, ou servidores da área de saúde, apenas num artigo, né, do PCCS da saúde aqui do próprio município, sem fazer uma interpretação mais ampla, né, como foi citado aí, principalmente numa fonte de definição, né, maior que a Constituição Federal, como adentrou aí o procurador de Marília. E o que chama a atenção aqui nesse documento é justamente alguns pontos que foram colocados. A lei complementar não definiu em que consiste o termo servidores públicos civis da área da saúde. Não, ela não definiu. Certo? Isso significa que nós temos que procurar outras fontes jurídicas e até doutrinárias para a definição desses profissionais da área da saúde. Agora, tem uma coisa que salta aos olhos. Profissionais de saúde é espécie do gênero profissionais da área da saúde. Profissionais da área de saúde envolvem todos aqueles que se ativam, que prestam atividade em estabelecimentos de saúde, propriamente ditos, ou fora dele, exercendo a mesma atividade, fim na execução da atividade. Foi o que aconteceu durante a pandemia, não é? Muitos profissionais, né, foram, inclusive, por decreto, equiparados a servidores, a profissionais da saúde, para combater a pandemia. E aqui eu vou citar, dentre aqueles, os administrativos que lá já estavam, os motoristas de ambulância, e também os fiscais de posturas da CEPLAN e do DAI, que foram equiparados a fiscais sanitários durante a pandemia. Estavam lá fiscalizando os estabelecimentos, etc., tanto é que receberam, Donizete lembra disso, ou Everson, que passaram a receber depois do que nós reivindicamos, insalubridade e adicional noturno para o exercício da sua atividade. E o que mais é gritante nesse parecer é quando ela coloca aqui: ampliar esta definição para todos os servidores que atuam na Secretaria Municipal da Saúde, independente dos cargos efetivos que ocupam, extrapolaria o alcance da lei. Devendo ser lembrado que o objetivo da Lei Complementar 173 foi implantar medidas de austeridade financeira. Ora, aqui fica evidente que todos os pareceres jurídicos do município têm o único objetivo de fazer uma interpretação restritiva de direito dos servidores. É o que está acontecendo aqui, certo? É o que aconteceu por ocasião do piso constitucional dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias, e é o que está acontecendo no projeto de lei que tramita aqui para pagamento do piso nacional dos professores mediante abono pecuniário, sem valorizar a carreira. Ou seja, o município perde a oportunidade de fazer valer o seu discurso, de valorizar, de reconhecer o trabalho dos servidores, certo? Quando ele tem oportunidade. Às vezes a gente ouve, olha, eu reconheço que precisa de valorização, etc., mas agora não tenho condição financeira de fazê-lo.
Mas não é o que nós estamos vivendo nesse momento. Existe condição financeira para fazer, e é o que tudo indica, né? A lei complementar 191 é de março desse ano, certo? Nós já fizemos o parecer, primeiro parecer é de março da procuradora. Esse documento da prefeita Sueli veio agora, 16 de novembro. O parecer, o novo parecer da procuradora é de 26 de setembro. E nós não temos definição. O advogado de Marília usou a expressão, foi seguido pela autoridade gestora competente. Quem que é a autoridade gestora competente? O prefeito municipal, ou a prefeita municipal. Aí o que ela coloca aqui nesse ofício? Olha, tem o parecer jurídico que não se aplica a todos, foi acompanhada pela diretora da divisão do jurídico, porém, não consta ainda no referido processo decisão dos gestores municipais. Quais? Temos 3 aqui, né? Vamos dizer até 4, porque o Donizete esteve até algum momento lá. E nós estamos em novembro. Por que os pareceres, né, já não estão aqui, já não vieram para essa casa? Para pelo menos, né, cumprir ou fazer valer os anseios dos servidores. De cada 10 operadores do direito que for consultado sobre interpretar servidores da área da saúde, certo? A opinião vai ser diferente desse parecer que está aqui. Eu não tenho dúvida. Né? O doutor Gustavo falou aí da Procuradoria do Estado, etc, etc. Então, é difícil caminhar desse jeito, sem uma definição, quando a própria administração, ou os gestores a quem ela está delegando poder de decisão, né? Precisam definir. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui, porque senão, logo vem aí, aprova a próxima lei, e nós vamos demorar 1 ano para fazer a aplicação. E outra coisa, a cópia que eu tenho aqui do projeto de lei, que culminou na LC 191, que a vereadora Estela já leu aqui a exposição de motivos, que é justamente o que é isso, é saber qual foi a intenção do legislador em poder fazer justiça, como foi dito aqui pelo doutor Gustavo, com aqueles que arriscaram a vida durante a pandemia, certo? E na saúde foram todos aqueles que se ativaram nesses estabelecimentos, ou até fora deles com a mesma atividade fim naquele momento. E na minha cópia, que eu extraí do site do Senado Federal, no segundo parágrafo aqui, está em negrito, está destacado. Os direitos mencionados decorrem da consecução do exercício diário da atividade por servidores públicos. Certo? Então, não há... entendo que naquele momento, né, quando há a busca de uma nova alternativa, deveria a procuradora, sim, buscar outras fontes para justificar uma alternativa. E não simplesmente falar, não, continuo mantendo a definição da lei municipal, que nada mais é para definir a estrutura de carreira dos profissionais que estão vinculados àquela lei específica. E não utilizar essa mesma interpretação para restringir o escopo, a finalidade da lei complementar 191/2022. E, quiçá, que realmente seja ampliado para todos os demais servidores que, de uma forma ou outra, também se expuseram durante a pandemia. Muitos morreram, né? Viram gente morrer naquele momento, muita gente, e eu acho que merecem ser justiçados e recompensados. Alana, queria te perguntar uma coisa,
porque parte desse parecer, que de todos os que eu recebi, esse é um dos que eu mais gostei, porque para resolver questões que me parecem muito simples, as saídas também são simples. Tá simples demais. Não, vai nessa, que é essa aí mesmo. Complicou demais, começou a florear demais, né? Quantos servidores estão cadastrados no CNES? Os servidores da administração estão cadastrados no CNES? Cada unidade de saúde tem um CNES. Sim. Aí depende da lotação do servidor. Mas Todos, assim, que fazem parte daquela unidade, sim. E para o CNES, para o Ministério, que é onde a gente usa... Inclusive para receber recursos. Isso. Esses cargos não formam equipes. Então, não seriam vinculados a recurso. Entendeu? Médico, enfermeiro, nem técnico de enfermagem, assim, você... A minha pergunta é a que seguinte. certo. No cadastro, independente de qual seja, em qual unidade, nós vamos encontrar no CNES os servidores da administração que estão lotados na saúde? Eu acredito que sim. Eu não tenho dúvida. Porque eu não sei se é obrigatório vincular quem não for profissional formado na saúde dentro do CNES. Não. Tá? É isso que eu não vou te dar com certeza, porque... Não, eu te dou com sei. certeza. Não precisa. Então, tanto que um dos itens de destaque aqui desse parecer de Marília é exatamente isso. Se é um ato administrativo tão trivial, tão natural esse cadastro, não era para ficar tendo tanta dúvida por tantos meses o critério da lotação. Só isso. Deu. O que é a nossa queixa aqui? A nossa indignação? É o time, gente. É o time, porque se há predisposição na construção de um parecer, eu vou dizer mais, vou repetir, eu tenho respeito por todos os procuradores do município. Mas eu faço coro com a crítica colocada aqui pelo Chico. Não é papel do procurador a defesa única e exclusiva do interesse da administração. O parecer é jurídico, não é nem vinculativo, mas ele tem que se apegar a essa análise, não é, do que lhe está sendo perguntado e proposto, estritamente do campo jurídico. E aí eu tenho que concordar. Não se alargou com meses de debate, com tantas cidades que resolveram na esfera administrativa essa questão, argumento não falta, não é? São muitos os argumentos, é muito tempo. Nós vamos já entrar num recesso agora, dia 15. Quer dizer, uma lei de março, que a maior parte dos municípios do nosso já resolveram essa questão. E em Bauru ainda não. Eu tenho certeza que as pessoas ficam aqui hoje com essa dúvida. Eu estou tendo novamente uma sinalização de, vamos caminhar para resolver, mas eu acho que fica aquela dúvida do quando. Não é? Quando nós vamos resolver? Porque não... Eu acho que deveria ser um dos principais interesses do poder público sempre evitar a judicialização dessas questões. Né? Não causa boa relação entre os servidores públicos, seja de qual área for em que atuem, que estejam lotados, ter que judicializar discussões com a administração. Ainda mais em questões que eu, sinceramente, acho muito simples. É o mesmo debate do abono. Mesmo debate do abono. Dorizete sabe, ele esteve aqui, eu entendo até a justificativa que ele apresentou naquele momento de, vai ter um impacto lá na Funprev. É outro problema, né? Para outro Porto Sol. Cada problema ao seu tempo e com os gestores que têm a incumbência de resolvê-los. Eu não posso ignorar uma luta de décadas do professorado a nível nacional para ter um piso digno, minimamente digno, hein? Minimamente digno. Minimamente digno. Que só agora atingiu, né, em fevereiro, os 3.600 para 40 horas. Eu não posso resolver isso com abono, gente, porque eu estou pisando numa luta de décadas. Eu estou pisando numa categoria essencial, imprescindível. Qualquer transformação passa pela sala de aula. Então, a gente precisa
enfrentar os temas com a grandeza que eles têm e tentar buscar caminhos factíveis, né, de preferências mais simples e rápidos. Sem atropelar nada, naturalmente, mas, olha, nós estamos nesse debate há 90 dias. 60 foi depois da cobrança a resposta, e nós chamamos essa outra reunião. Eu não quero chamar outra dessa. Eu não quero chamar outra dessa antes do recesso. Não é? Mas, se for o caso, claro que nós vamos chamar. Que cada tema que a gente pega aqui pela comissão, eu vou com ele até o final. Vai dizer sim ou vai dizer não. E eu tenho aqui, eu falo toda a sessão, eu tenho pelo menos 5 temas parados à espera de reuniões com a chefe do Executivo. Inclusive a lei orçamentária anual. Aguardando. Por quê? Porque eu reuni 14 conselhos municipais que têm proposições, querem ser ouvidos minimamente. Não foram. E são questões políticas importantes. Vai dizer não? Pode falar não. Eu não vou governar, eu não sou a prefeita eleita. Não quero estar no lugar. Nós queremos o nosso papel, que é o de intermediar o controle social e de fazer o debate político desses temas. Pode falar não? Pode. Claro, aguenta as consequências e vai ter que dialogar depois com cada um desses setores. Mas o direito democrático de levar essa reivindicação, portanto, de ser recebidos, nós temos. Agora, nem isso ela faz. Aí tem 5 projetos parados. Aí, às vezes, ela fica mandando mensaginha, assim, indireta, né? Que nem adolescente mandando bilhetinho em sala de aula. Tem gente que senta em cima do projeto. Eu não sento em cima de nada. Eu tenho noção da responsabilidade que o cargo me impõe e eu trato cada assunto com a importância que eu acho que ele merece. E esses temas todos são importantes. Eu estou travando o projeto? Não, eu quero discutir os projetos. Tem direito de dizer não? Claro. Ué, o povo elegeu? Não é? Não a elegeu? A caneta está na mão dela. Agora, tem que ter a coragem política de dizer sim ou não. E assumir os riscos, as consequências e o julgamento político. Ser político é isso. O tempo todo. Tomada de decisão. Tomada de decisão. Que nem ontem, a gente ouviu de várias pessoas, aumentou o subsídio de vereador. Não é para essa legislatura. É para a próxima. Aumentou de prefeito, de secretário. Vereador não merece. O que você acha que não merece, não vota nele. A cada 4 anos troca tudo, inclusive prefeito. Agora, você não julga o salário, eu não julgo o salário da prefeita, Suelen Rosim. Eu julgo da chefe do executivo, que eu acho que precisa ter uma boa remuneração e ser cobrada à altura do salário que tem. E tem que ter dedicação exclusiva. Porque cuidar de um orçamento de 2 bilhões de reais, com o grau de responsabilidade e os problemas estruturais de saúde e educação que essa cidade tem, você precisa ter um funcionário, que é isso, o prefeito, na grande verdade, é essa, um servidor temporário, mas é. Não gostei. Não vota mais, ué. Não gosto de nenhum desses 17 vereadores, não vota. Agora, cada um tem a sua obrigação e o seu direito. E nós, enquanto vereadores, nós não vamos decidir o orçamento. Onde vai aplicar o quê? A gente aprova ou não o que ela manda para a Câmara, que é a decisão dela. Agora, nós temos o direito, e eu acho que mais que o direito, o dever de intermediar. Porque a gente não fica fazendo reunião pública, audiência pública, só porque não tem o que fazer. Nós não somos um bando de desocupado, eu não sou. Eu dedico 24 horas do meu tempo ao mandato. Então, a gente faz porque quer um objetivo. Então, eu não quero voltar nesse assunto de novo daqui 20 dias, daqui 30 dias. O que a gente quer é uma saída. Sinalização está dada, a disposição existe. Só não pode a prefeita mandar outra cartinha dessa aqui, de que falta definição dos gestores. Poxa, a gestora maior é ela. Se a decisão política já tivesse mesmo sido tomada, já teria comunicado. Inclusive por um método que eu discordo. Deveria ser formal, poderia inclusive ter vindo aqui hoje para dizer, tomamos a decisão política. E vai ser feito. Não, a hora que tomar vai fazer uma live. Vai fazer uma live, não vai ser nem nota oficial, né? Porque as lives vêm sempre antes da nota oficial, o que eu acho que é um erro, do ponto de vista da lógica administrativa. A gente tem que ter respeito pelas instituições. E a decisão de um chefe do executivo é uma decisão que implica a todos. Não é a Suelen.
Não é o Face da Suelen, não é o Insta da Suelen. É a Suelen Rosim, prefeita municipal, paga para tanto e cobrada para tanto. Portanto, tem que se relacionar com o Poder Legislativo, com o sindicato, com as entidades de classe, com as entidades da sociedade civil, com essa postura, com essa altivez. Sim ou não? É assim na política. O sim vai ter consequência, o não também vai. Tudo tem consequência na vida, é assim que funciona. O Rafael, que é atendente lá na UPA do Geisel, pede a palavra. Rafael. Você pode escolher aí o microfone de à parte, ou se quiser vir aqui para a tribuna, pode também. Pode ser esse aqui mesmo. Bom dia a todos. Normalmente, aí o pessoal tem que abaixar. No seu caso, vai ter que levantar. Vai ser brabo, acho melhor você pegar um sem fio aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Francisco dos Santos, sou atendente ali no UPA Geisel, já há 2 anos, desde quando começou a pandemia. Eu pedi a palavra mais por exemplificar o que a gente já passou lá, do que a gente passa todos os dias, né? E dos pareceres que vêm sendo negado para a gente. Desde quando começou a pandemia, a gente vem... Piorou a pandemia, melhorou, no começo do ano piorou novamente, agora, graças a Deus, pela vacina já está melhor, mas a gente enfrentou a pandemia sem... Não que não fosse... Não quiséssemos, mas a gente não teve muita escolha, principalmente o pessoal do administrativo. Eu, como atendente, não tinha escolha mesmo, tinha que trabalhar, não tinha o home office, mas os atendentes, os administrativos não tiveram escolha do home office para a UPA. Foi solicitado, eles passaram, não foi negado, falou que eles não poderiam, tinham que estar lá. No caso de vocês, acho que foi negado até a insalubridade, né? A insalubridade a gente ganha só metade dela. 20%. Os outros 20% foi negado. Porque a maioria das vezes falam que a gente não tem contato com o paciente. Só que a Covid, nesses 3 anos, a gente sabe que o contato com o paciente é irrisório, porque a Covid, na maior parte do tempo, ela é passada por gotículas. E essas gotículas ficam suspensas no ar, ficam na hora que você fala com a pessoa. Então, acho que é um pouco errado essa parte, falar que a gente não tem contato. A gente tem contato com folha, com material que o paciente manipula ali, a gente pega todas as fichas, entramos nos consultórios, almoçamos com os enfermeiros que estão contaminados, com os médicos, dividimos o mesmo banheiro. Então, eu acho que falar que a gente não tem contato com o paciente, eu acho que é muito simples. Há outras muitas formas que se pode pegar Covid. Então, é isso que eu queria falar aqui. Tipo, olhar só num parecer ou num parecer técnico é muito fácil. Viver no momento ali, trabalhando, é outra coisa. É mais isso que eu queria falar. Obrigado. Eu que agradeço a sua contribuição. É sempre bom a opinião pessoal, né, de quem está lá. Meia insalubridade é como se pudéssemos discutir meio risco, né? Na verdade, isso não é factível. Não há parecer técnico que possa derrubar a realidade, né? Contra fatos não há argumentos. Pode usar, fica à vontade. Agora abaixa o microfone. Estou baixinha, tem que abaixar. Bom dia a todos, secretários, vereadores. Bom, vereador, eu acho que assim, eu acredito que era possível retornar ao jurídico para a doutora Gabriela novamente para uma reanálise da situação, porque a principal pergunta é: vai ser aplicado a Lei Complementar 191 no âmbito do município? A resposta é simples, sim ou não. Não, por quê? Porque vai causar um prejuízo ao erário em torno de uma contagem para 2.000 servidores. Então, eu acho que se retornar à procuradora, depois de toda a argumentação, toda a pesquisa que foi realizada, é simples a pergunta: vai aplicar a legislação federal no município? Sim, vai aplicar. Publica-se a lei municipal.
Aí depois, quem é servidor, se estava lotado ou não na saúde, isso é assunto de departamento pessoal. Isso é uma segunda discussão. O problema é que está vinculando todas as pessoas que são efetivamente caracterizadas servidores da saúde, da segurança pública, que são os vigias, a uma discussão de quem é ou não é servidor, que atuou realmente ou não atuou, ou deixou de atuar. Eu acredito que o processo deve voltar ao jurídico para a procuradora analisar somente especificamente a situação. Vai aplicar ao município? Vai. Não vai aplicar? O porquê que não vai aplicar? E essa argumentação de quem é servidor, quem atuou, quem não atuou, é para uma segunda situação, é um segundo processo. Porque o principal desse processo é se vai aplicar o decreto, a lei federal, lei complementar federal, ao município. E isso está meio que dispersando o assunto. É isso que eu tenho a dizer. Mais algum? Bom, se depois quiserem, a gente abre a possibilidade. A Melissa, do Sincer, me pede a palavra. Bom, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo convite, vereadora. Sempre é importante essas reuniões, né? Assim, esse governo ele tem nos proporcionado uma coletânea de vergonhas, né? É só passação de vergonha. Essa discussão jurídica por uma coisa irrisória para o município, porque a gente não está falando de verba, está falando de biênio, licença-prêmio, não é aumento de salário. Aumento de salário, então, você imagina a situação. E é mais vergonhoso ainda um governo que não toma, como você mesmo disse, vereadora, nenhuma decisão política, se esconde atrás do jurídico. Infelizmente, o jurídico se coloca no papel de defender o governo. E ainda, secretária Alana, eu jamais seria secretária nesse governo. Porque o governo não toma decisão política, coloca um parecer jurídico horroroso, mas joga nas suas costas a decisão política. E aí, ou você defende o cargo, ou você é servidora. Então, eu imagino que o primeiro ímpeto seria defender os servidores. Você é secretária da pasta da saúde. Então, eu imagino que você também ia querer defender todos da pasta da saúde, porque você é secretária do motorista, do administrativo, do médico, né? E aí, trocar de secretário depois é fácil, né? Então, é fácil. A prefeita, a gente não quer colocar a prefeita como a pessoa central, mas é fácil se esconder atrás da decisão política dos outros, né? E é difícil para a gente ficar aqui. Gente, tá tão feio esse debate, tá tão ridículo. Por que usa a conversa com a CNM, mas não usa o parecer da CNM? Porque no parecer da CNM diz que todos são, desde o administrativo, o motorista. E o parecer pode ter sido precoce, mas não mudou. Ainda está lá. Então, a gente fica aqui, brigando por coisas tão pequenas e brigando juridicamente por uma coisa que não era mais para estar em briga jurídica. É, como a Estela falou, decisão política. Infelizmente, num governo que não tem coragem de tomar a decisão política. Só toma decisão política quando é para se autopromover e sair na live. Quando é para trabalhar em prol do município, não tem decisão política. E é feio esses pareceres, vergonhosos. Tem milhares de outros pareceres. A gente vai ficar brigando por parecer. O meu parecer é melhor, o parecer jurídico da doutora Grace é melhor, da doutora Gabriela é melhor, do doutor Gustavo é melhor, o de Marília. Poxa vida, gente, é só um consenso.
né? É isso. Na verdade, comentando um pouco as falas anteriores, eu já tinha comentado ali do Rafael, mas a companheira Gislaine? Tamires. Eu acho que não está nada enrolado, está claro. Não se quer tomar uma decisão política. Acho que a Melissa foi muito feliz. Está claro como a luz do dia. Só que está tendo uma nova sinalização de que a decisão vai ser tomada. O problema que eu quero perguntar agora, e eu vou fazer isso por escrito. Já vou avisar que vou fazer isso por escrito. Eu quero que a prefeita responda. O que significa que a decisão ainda não foi tomada pelos gestores municipais? Quais são os gestores municipais incumbidos dessa decisão política que não seja ela? Está claro como a luz do dia, Tamires? Porque é o que nós estamos dizendo. Infelizmente, essa é uma postura reiterada da prefeita Suelen Rosim. A terceirização da decisão, porque aí não fica com ela, só que ela joga, mas não diz para quem, não dá autonomia, e o assunto nem se encerra, nem continua. É como 5 pontos que estão parados aqui da casa, em torno de 5 projetos de lei. E aí, quando ela vai falar sobre isso publicamente, ela fala que eu estou sentada em cima do projeto. Não estou sentada em cima do projeto. Eu estou aguardando uma decisão política dela. Eu estou aguardando uma decisão política dela sobre o abono. Eu estou aguardando uma decisão política dela sobre a LOAS. Eu estou aguardando uma decisão política dela sobre o projeto que cria cargos, porque nós pedimos o parecer dos conselhos municipais, porque mexe com 3 áreas. Você não pode mexer de forma tão estratégica em áreas sensíveis, como habitação, saúde dos direitos dos animais e as regionais, e você não ouvir o controle social. Eu estou segurando? Não, eu estou aguardando, eu estou em compasso de espera. Porque eu já fiz a minha parte. Eu analisei, reuni, ouvi pessoas e tiramos um encaminhamento. E oficiamos a prefeita deste encaminhamento e solicitamos reunião. Para quê? Para ela dizer, olha, esquece, isso não vai acontecer. A mesma coisa o assunto da Quinta da Bela Olinda. A polêmica das 2 glebas. Que, aliás, eu soube ontem à noite, para alguns moradores, a prefeita acho que vai vir amanhã aqui. Você vem? Claro que não estou sabendo. Agora, está indo lá para quê? Para passear na Quinta? Porque a sugestão que nós fizemos em audiência pública, e é um dos 5 temas que eu estou aguardando a reunião com ela, é uma visita técnica lá. Não é para passear e fazer live. É visita técnica nas glebas. Para quê? Para levar o secretário das áreas correlatas, discutir a demarcação, discutir perfil social daquelas famílias, discutir política pública de habitação para aquelas áreas. Mesmo que ela ligasse dizendo, vamos lá comigo, não vou passear. Não sou amiguinha de infância, sou vereadora. Estou cobrando uma posição política. Então, essa postura cria essa impossibilidade de uma harmonia maior entre o Poder Legislativo e a chefe do Executivo. Porque, às vezes, você fica sem saber se ela não entende o que nós estamos propondo ou se não quer entender. Se não quer entender. Porque aí, se ela for lá mesmo, eu não sei, porque oficialmente eu não sei de nada, mas o nosso pedido para ela está lá faz quase 3 meses. Aí ela vai vir essa semana dizendo, eu fui lá na gleba. Agora pode liberar o projeto, vereadora Estela. Claro que eu não vou liberar. Porque eu estou aguardando respostas técnicas sobre como nós vamos resolver aquela situação. Porque o projeto de lei que chegou nessa casa, vereador Bira, e o senhor sabe, porque também pediu informações para a Secretaria de Estado de Habitação, se for aprovado nessa casa o projeto para a implementação das supostas 500 casas, você vai ter que tirar todas aquelas famílias que estão lá. E isso ela não diz. Mas diz que está propondo o projeto aqui porque já tem a fonte de financiamento do Estado. E aí a gente pergunta para a Secretaria do Estado e a Secretaria do Estado diz, não tem não. Esse projeto não existe. Está escrito. Então, essas coisas são muito ruins, vereador Bira, que tinha pedido a palavra. Na verdade, assim, vereador, eu falo muito pouco, ouço muito aquilo que já foi dito aqui em termos jurídicos, doutora Olana, doutor Gustavo,
Nós entramos nessa discussão no começo de 2021, quando fui procurado por algumas frentes de trabalho, PROMAI, UPA, motoristas do SAMU, como o doutor Francisco falou. E, naquela ocasião, nós entendíamos que era apenas uma questão de conversa. Procuramos o doutor Orlando, na ocasião, que era o titular da pasta, e também fizemos uma reunião com os motoristas do SAMU no Executivo. E confesso aqui, confessei à vereadora Estela que, naquela ocasião, a minha visão era muito simplista, no sentido de que é direito, deve ser dado. É uma questão de lotação. O motorista que dirige uma ambulância, que carrega paciente, que carrega médico, que tem que ajudar, muitas vezes, por falta da mão de obra. Tem que ajudar, pegar a maca, botar o paciente. Quer dizer, para mim é muito claro que ele está afetado. É natural. Então, na minha visão, naquela ocasião, seria muito simples. E hoje, eu estou surpreso que eu acho que eu tinha razão, porque era uma questão de lotação. Para mim é isso, doutor Francisco e doutor Gustavo, é uma questão de lotação. Está lotado, está afeto, então não tem jeito. E também o atendente do PROMAI, que é o rapaz que faz o primeiro acolhimento lá. Ele não vai botar a mão, beijar, sinto muito que você está com Covid, não. Mas ele está afetado também, como o Rafael acabou de falar. Então, para mim, naquela ocasião, seria o sim ou não. Para mim seria, olha, nós não vamos oferecer esse benefício, a legislação não nos permite, então nós não vamos. E aí você não geraria nenhum tipo de expectativa falsa. Né? E o doutor Orlando, na ocasião, falou, inclusive, que nós deveríamos ter uma discussão mais aprofundada. Tudo que estamos ouvindo aqui, e eu concordo em gênero, número e grau com a vereadora, que é uma questão de decisão, de tomada de decisão. Não vou dar, não tenho. Aí vai aparecer o decreto 191, que o Senado, a lei que o Senado está votando. Você teria a condição de antecipar movimentos, doutor Gustavo, e valorizar o servidor público. Eu sou servidor público. Trabalhei na época de pandemia, aqui ainda na casa, não era vereador. Fui contaminado também, não sou da saúde. Então, para mim, o problema já estaria resolvido. Não estou lotado na saúde. Mas quem está lotado na saúde, não tem como. É muito difícil você separar esses servidores por grau de impacto, ou grau de contato, né? Seria isso. Então, eu vejo isso, não vejo com bons olhos. Eu acho que quando o decreto sair, e ele vai sair, quando a lei for aplicada ao município, acho que a lei de Marília é um bom exemplo para Bauru seguir. Lotação. Fim de papo. Não há muito o que fazer. Agora, se há um impacto financeiro, administrativo na prefeitura, doutora Alana, isso também tem que ser levado em conta. E fale para a população, diga aos servidores. Eu, inclusive, recebi uma mensagem agora até conversei com o Gustavo, que é servidor da saúde na parte administrativa, se seria discutido hoje, doutor Francisco, a questão dos agentes administrativos, que fazem o trabalho de técnicos administrativos. E tenho aqui a triste notícia de que isso não vai acontecer, porque ficaria mais barato para a prefeitura não ter o técnico e fazer o agente administrativo trabalhar na função. Então, já respondi para ela que, pelo avançar das discussões, provavelmente ela vai se aposentar sem o benefício e tudo mais. Mas haveria necessidade de uma discussão. Nós tivemos uma reunião pública específica para discutir a questão dos agentes. Exatamente. Então, é outro compasso de espera que vai se resolvendo só com o decurso do tempo pela negativa, implícita, né? E não aquela clara. Essa é a grande questão, Bira. Eu acho que, assim, é uma oportunidade que se perde, falo
para os representantes da administração, de valorização do servidor da saúde. Acho que é uma oportunidade ímpar que a administração tem para contemplar algo que vai acontecer. Então, você ganha tempo, você vai sanear o problema com métodos que você tem, com elementos que são justificáveis para você poder tomar uma boa decisão. E, claro, eu gostaria de perguntar, doutora Alana, se a senhora chegasse hoje para a prefeita e dissesse assim: eu gostaria de pagar, eu gostaria de contemplar os servidores. Eu não sei, a decisão é dela. Não passa em casa, eu divido com a minha esposa as decisões, mas tem hora que ela fala assim: dela não, e aí, né? bonitão? Dela. Sou eu. Aí o bonitão sou eu, desculpe. E sou mentiroso também, né? Mas bonitão. Na verdade, não, eu estou brincando um pouco, porque ironia também faz falar parte. A verdade. É esse, eu não tenho muito mais a contribuir, além daquilo que já foi dito, eu vou ser redundante. Como dizia Charlie Chaplin, em verdades que eu tenho em dizer brincando. É isso, vereador. Obrigado. Chico. Vereador, apenas em complemento, junto dessa postura, né, da prefeita Suelen, tem alguns gestores, né, que seguem a mesma linha. Por exemplo, na nossa base sindical, nós tivemos uma reunião com o prefeito municipal de Cabralha Paulista, cuja pauta era piso nacional dos professores. Levamos uma discussão de ser adotado, existem várias reivindicações, e ouvimos do gestor o seguinte: judicializa que eu pago. Então, você vê como a questão da decisão é política e ele delega, né, para um outro ator, né? E, em complemento à sua pergunta... Até porque se judicializou, ganhar vai pagar mesmo, não dá uma alternativa. Não, porque os servidores já estão ganhando no judiciário. Exato. Eu falo, não, judicializa que eu pago. Então não precisa de gestor, né? Exato. Vamos no Poder Judiciário. Em cima da pergunta que o senhor passou para a secretária Alana, eu só queria destacar aqui, porque claramente aqui a autoridade competente, a prefeita Suelen, ela delega essa decisão para os demais gestores. Está aqui, ó. Mas não consta ainda no referido processo decisão dos gestores municipais. Então, essa decisão está delegada para os gestores, entendo eu, da área da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Administração, de Negócios Jurídicos, e não está presente seria também o secretário de Finanças. Então, é em complemento à sua pergunta. Obrigado. Anunciar também o vereador Júlio César, que chegou e está acompanhando a nossa a reunião pública. A Alana deve ter... Foi ao banheiro, deve voltar. Eu acho que assim, vou perguntar para o Cristiano se ele gostaria de usar a palavra até que a Alana volte, porque eu realmente acho que essa manifestação formal da prefeita é o que se chama de tiro no pé, né? Só que palavra vai com o vento, não tem jeito. Proferiu, né? O homem é senhor do que não fala e escravo do que diz. Como escreveu, agora, obviamente, nós vamos formalizar e vamos indagar. Quais são os gestores a quem incumbe essa tomada de decisão? E se a prefeita está abrindo mão do papel decisório como chefe do executivo. Porque aí eu vou dialogar só com a Alana. Nós vamos cobrar só da Alana. Porque esse jogo de empurra não nos interessa. Estou falando isso por ironia, porque eu não vou fazer. Já teve debates aqui com o Donizete, né, no debate da FUNPREV, em que esse assunto veio. Que é uma postura reiterada da chefe do executivo. É uma suposta terceirização, porque a gente sabe que essa decisão compete a ela. Então, os gestores ainda não decidiu. Não, o gestor é você, da cidade. Você é a gestora dos gestores. Qual que é a sua decisão? 60 dias não foi suficiente para essa decisão? Imaginando que o debate só tem 60 dias. Não tem. Porque a LC é lá de trás. Então, obviamente, é uma tentativa de terceirização, que é constante. Agora, nós não vamos indagar isso, a decisão final, dos secretários. Nós vamos continuar cobrando dela, como fizemos com a FUNPREV.
não adianta tentar terceirizar. Você pode discutir saídas com os seus gestores. Construir, até porque esse é o papel dos gestores, junto com a chefe do executivo. Mas dizer, essa decisão não é minha, só se renunciar. Né? Se brincar de tropa de elite, pedir para sair, pode. Aí o outro vai tomar a decisão. Enquanto não fizer isso, quem tem que tomar as decisões pelo sim ou pelo não é a chefe do executivo. O Cris tinha pedido a palavra, vereador? Não, só reiterando, senhora vereadora, a posição dos colegas aqui. A gente vai, em cima desses novos fatos, né, propor que seja incluído os servidores da área de saúde para que recebam essa vantagem do descongelamento do tempo previsto no projeto de lei do 191. Essa é a intenção nossa, que a gente discutiu em cima do que foi levantado aqui. Alana, nós podemos falar em prazo? Sim. Eu até estava conversando aqui com o Dr. Gustavo. 7 dias, né? Uma semana. Semana que vem a gente se compromete aí de trazer uma resposta no papel. Uma saída, né? Estela, desculpa, só fazer uma correção. Não trazer uma resposta, formalizar o que foi decidido. Vamos usar as palavras corretas. Vamos sair do ciclo vicioso de voltar a debater, para reivindicar, para. Temos que chegar no momento da decisão. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer isso de forma pública na semana que vem. Tá bom? Nós vamos contar aí daqui uma semana, vamos ver o horário que tem aqui, o espaço que tem, e nós vamos fazê-lo novamente no formato de uma reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, que faz questão de ler a saída construída e de deixar esclarecido a decisão e a postura tomada para a gente garantir que todos os trabalhadores, os servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde também possam gozar dos benefícios da LC 191. Não é? E o governo já vai se preparando, porque a 4 de 2022 do Senado seguramente deve tramitar muito rapidamente no início do ano, e esse descongelamento, com muita justiça, vai valer para todos os servidores de todas as áreas, em todas as esferas dos entes estatais. Tá certo? Vereador Júlio, gostaria de falar alguma coisa? Donizete? Podemos encerrar? Por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Aqui, a procuradora coloca, com sugestão de pagamento de benefício apenas aos servidores da área da saúde, conforme a Lei 5950. A procuradora sabe que esses cargos transversais pertencem à Lei 5975, mas seguem a Lei 5950? Essa procuradora sabe que esses servidores deixaram de progredir por ser aplicada a Lei 5950 na avaliação de desempenho? Esperamos. Então, esse é o entendimento da procuradora. Mas quem sabe disso tudo são os gestores. A mesma coisa é a insalubridade. Não foi concedido durante a pandemia insalubridade grau máximo 40%. Foi concedido, além da insalubridade 20%, mais 20% de insalubridade Covid-19. Então, aquele laudo lá de 2010, na implantação do PCCS, que deu parecer favorável de insalubridade para quem trabalha em unidade de urgência e emergência, 20%, não teve o mesmo entendimento quando foi conceder insalubridade Covid-19 20%. O que é que mudou?
se a unidade é a mesma, porque esses cargos não prestam serviços de enfermagem, mas estão num local, numa área de saúde, numa unidade de saúde. Obrigada pela oportunidade. Nós temos vários gargalos, viu? Raquel, né? Renata? Nós temos vários gargalos, né? A gente discutiu aqui, através de reuniões públicas, várias pautas. Como eu disse, a gente tem uma expectativa de resolução de algumas saídas que, num primeiro momento, para nós, é muito lógica, não é? E aí cabe uma decisão política e a gente vai, sem nenhuma preguiça, aprofundando, chamando, como é o debate dos agentes e tantos outros que nós trouxemos aqui. E aí você vai, a história do abono agora, que é o caso dos professores, que é o último, né, o mais recente, e que é algo que em algum momento essa Câmara vai votar, ou como abono, ou como novo visma vai votar. Mas aí você tem uma coisa muito séria, que é a história da tal revisão do PCCS, que nós não vamos poder entrar nesse assunto aqui hoje, porque ele é longo. Mas a gente já até falou em começar o ano com esse debate, porque é muito complexo. E muitas das questões importantes que diz respeito a direito e valorização do servidor, é sempre utilizado o argumento do precisamos mexer no PCCS. Mas na hora de mexer no PCCS, também virou um argumento permanente que é preciso fazer uma revisão geral e que isso, portanto, como já foi anunciado aqui pelo ex-secretário de administração, que é o Danizete, será feito através da contratação de uma empresa que o fará. Então, assim, essa morosidade para um estudo mais técnico, aprofundado por uma empresa que a gente roga dê certo, mas a gente sabe que já teve experiência que não deu. Então, tem um monte de gargalos que esse argumento permanente de que é complexo mexer com o PCCS vai travando. É o que aconteceu com o abono. Se mexer agora, nós vamos ter impacto na FUNPREV, que a gente está tentando resolver o desse ano, porque ano que vem já vai ter outro problema de novo para discutir do déficit. Então, um problema e um argumento vai acabando encostando no outro, e a grande verdade é que nós estamos fazendo uma bola de neve. Em algum momento a gente vai ter que fazer esse debate de uma forma mais aprofundada, mas isso jamais será possível ter resolução se numa audiência para uma discussão, por exemplo, do PCCS e dessas distorções todas que já foram apontadas aqui, nós não tivermos a chefe do Executivo na mesa. Infelizmente, porque você vê esse assunto de hoje, que não é novo, mas só a reunião pública nós estamos na segunda, para nós caminharmos 90 dias depois para chegar semana que vem, assim a gente espera, numa saída que garanta um justo direito. Então, assim, não é fácil. O que a gente tem feito aqui é exercitado a resiliência e mantido essas pautas vivas para a gente continuar fazendo permanentemente a cobrança. Lembrando que a administração pública não é uma tarefa fácil. Ser prefeito não é um cargo qualquer. O que eu tenho dito aqui, e falo isso tranquilamente, porque já disse isso, inclusive, para ela, numa reunião aqui ano passado, para discutir FUNPREV. As coisas que você não sabe, você tem que ter a humildade de querer aprender. Ninguém nasce sabendo tudo, mas a máquina administrativa, ela é complexa. Ela é muito complexa. E a maior parte dos temas, eles são transversais. Se não tiver a disposição de diálogo, de compreender aquilo, ninguém nasce especialista. Tanto que existem cursos superiores de gestão pública. É uma tendência de mercado. Por quê? Porque é complexo. Agora, o que você não sabe, você tem que querer aprender. E como se trata, na maior parte, de decisões políticas, você tem que ter a predisposição de construir isso politicamente. Você não faz isso sem ouvir, né? Essa é uma queixa minha, particular. Não ter a prefeita na mesa de debate, que é um perfil que não tinha. Independente de achar que foi bom ou que foi ruim, tivemos um monte de péssimos prefeitos, uns mais razoáveis, outros melhorzinhos, não importa como você acha que foi a atuação do prefeito.
Mas é a primeira vez que eu me deparo com um prefeito que não vem para a mesa. Não vem para a mesa. Isso dificulta muita coisa, viu, Renata? Muito complicado. Dificulta muito. Mas a gente continua. A gente continua. Pergunto mais uma vez para os... Mais alguma observação? Do plenário? Que dia que tem? 14? Mas é véspera já do fim do recesso. Não, nós vamos ajeitar, que ele consultou o plenário para ver o dia e horário para a gente poder fazer essa reunião aí para finalização dessa construção aí política que nós fizemos. Mas como nós estamos caminhando para o recesso, dia 15, então tem muita agenda política acontecendo. Se a gente vê que há uma impossibilidade de uso do plenário, a gente pode fazer, né, sem transmissão simultânea, mas a gente pode fazer na sala de vereadores, com os representantes do governo, com representantes dos servidores, e aí a gente grava e fica como... disponibiliza na TV e no YouTube. De qualquer maneira, a gente faz na semana que vem, não vamos adiar, né? Se o governo está dizendo que daqui a uma semana nós podemos caminhar para esse encerramento, então vamos trabalhar com essa data. Não, vereador, eu só queria agradecer a oportunidade de poder participar dessa reunião também. E assim, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Ou seja, ouvir é muito importante. Então, fiquei feliz com a fala de vocês, doutora Alana, doutor Gustavo, Cristiano, até o Donizete, que eu tenho certeza também vai contribuir, apresentar os aspectos, né, as impressões que vocês têm para a gestora, para a prefeita. E isso é importante, porque vocês vão dar subsídios, para que ela possa tomar as decisões. Isso é importante, porque aí é uma questão de protagonismo. Então, é isso aí, vereadora. Muito obrigado, obrigado a todos. Vereador Júlio. Bom, vereadora, muito obrigado mais uma vez, né, por essa reunião. Para mim, todos os dias é de aprendizado, né? Quero também parabenizá-los pela insistência e espero que na próxima semana aí tenhamos um bom posicionamento, lógico, um posicionamento favorável, né? Ontem alguns servidores entraram em contato comigo, mas acabou confrontando uma reunião com a outra, mas eu estava no gabinete acompanhando também a reunião aqui. E um abraço a todos. Muito obrigado, vereadora. Bem, então finalizamos assim. Vamos avisá-los do dia da reunião e o horário e onde vai se dar, se na sala de reuniões ou se no plenário. E nada mais havendo a tratar, nós agradecemos a presença de todos e todas e declaramos encerrada essa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle às 11h24.